Você pode até disfarçar. Pode até continuar postando nas redes tá tudo bem, enquanto tudo dentro tá gritando. Mas aqui vai uma verdade que ninguém quer encarar. Você nunca vai subir enquanto ignora o que precisa ser curado. Pode até tentar se distrair com metas, performance, produtividade. Mas sabe o que te trava de verdade? Aquela ferida não resolvida que você esconde atrás do "eu tô focado". É estranho, né? A gente acha que vai curar machucado com conquista, que vai silenciar o trauma com mais uma promoção, que vai esquecer o abandono com likes. Mas chega uma hora que a alma cobra, e cobra alto. O que tá quebrado em você não é fraqueza, é ponto de acesso para sua real força. Mas enquanto você continuar fugindo disso, tudo que subir vai desabar, mais cedo ou mais tarde. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço e sim mais verdade. E se eu te dissesse que ao consertar essas partes feridas, sua vida começa a fluir com menos resistência e mais propósito? Que é possível crescer sem se perder? Se isso mexe com você, então se prepara. Porque esse vídeo vai te virar do avesso para te colocar de pé de novo. O poder esquecido da ambição. Ambição. Hoje em dia parece até palavrão. Muita gente confunde com ganância, mas não tem nada a ver. Ambição é fogo interno. É o motor que faz alguém sair do zero e construir o impensável. O problema é que, com o tempo, muita gente vai colocando panos molhados nesse fogo. Seja por medo de errar, por críticas da família ou por um fracasso mal digerido. E aí, sem perceber, vão se acostumando com a vida morna, com o "tá bom assim", com o "pelo menos". O mentor sempre dizia: quem mata a ambição, enterra o próprio destino. Porque sem essa força, você para de sonhar alto. E quem não sonha alto, constrói pequeno. Já reparou que as pessoas mais realizadas da vida não são as mais talentosas, mas as mais famintas? Elas tinham ambição o suficiente para tentar de novo quando tudo deu errado. Para fazer curso com dinheiro emprestado, para estudar enquanto os outros dormiam, para bater na porta certa sem medo de cara feia. E sabe o mais curioso? A ambição, quando esquecida, não morre. Ela adoece. Vira frustração, raiva, inveja disfarçada. A pessoa começa a criticar quem realiza, só porque se perdeu de si mesma. Por isso, quem quer resgatar seu propósito, precisa antes reacender essa chama. Uma boa forma de começar? Pegue um caderno e anote. Se eu não tivesse medo, o que eu tentaria? A resposta dessa pergunta pode te levar direto para o próximo passo. Transforme a ambição em imagem. Ambição sem imagem é como mapa sem destino. Você sabe que quer chegar longe, mas não tem ideia de onde é esse longe. É por isso que tanta gente trava. Elas têm vontade, mas não conseguem visualizar o resultado. E sem imagem mental clara, o cérebro entra em modo confuso. É como tentar digitar no GPS. Me leva para algum lugar legal. O sistema trava. A mente também. Pessoas de alta performance criam imagens mentais vívidas do que querem conquistar. Elas não apenas pensam em ter sucesso, elas se veem com sucesso. Visualizam o carro que vão dirigir, o cheiro da casa nova, o sorriso no rosto da mãe, quando ela não precisar mais se preocupar com boletos. Não é só sobre sonhar, é sobre viver a imagem internamente até ela se tornar real externamente. É treino mental, é neuroprogramação. Um bom exercício? Pegue 3 metas e transforme em cenas. Não diga, quero viajar. Diga, vou andar de moto pela estrada da Califórnia com o vento no rosto e o pôr do sol atrás das montanhas. A riqueza da imagem transforma a ambição em energia tangível. E o mais interessante é que o cérebro começa a trabalhar por conta própria para tornar essa imagem realidade. Só que para essa mágica continuar, você precisa do próximo ingrediente. Busque referências reais. Depois de imaginar, vem a parte prática. Buscar quem já chegou onde você quer estar. Não para copiar, mas para encurtar caminho. Referência real é GPS emocional. É diferente de seguir celebridade de Instagram que mostra luxo sem contexto. A ideia aqui é encontrar gente com história, com suor, com estrada.
Gente que venceu onde você quer vencer, mas sem esconder o bastidor. Você quer empreender? Procure um mentor que saiu da periferia e montou o negócio do zero. Quer melhorar sua saúde? Segue quem transformou o próprio corpo sem prometer milagre. Quer mudar de vida? Escuta quem já quebrou, já chorou e mesmo assim não desistiu. Referência real é farol em noite escura. Não guia todos os passos, mas mostra a direção. E o melhor, mostra que é possível para você também. Se possível, se aproxime dessas pessoas. Comente nas redes, leia os livros, assista às entrevistas, frequente os eventos. Às vezes, um podcast certo muda sua mentalidade mais do que anos de escola. E é nesse processo de se cercar de boas influências que a visão começa a se firmar. Só que tem um detalhe que muita gente esquece, e ele faz toda a diferença no próximo passo. Aplauda quem já venceu. Tem gente que trava a própria vida porque não suporta ver o sucesso alheio. Cada vez que alguém vence, ela sente como se tivesse perdido. Mas o sucesso dos outros não é um ataque ao seu, é uma prova de que é possível. Aplaudir quem chegou lá é sinal de maturidade emocional. É dizer ao universo: eu também estou pronto para vencer. A inveja paralisa, a admiração impulsiona. Pessoas de mentalidade forte não se incomodam com aplausos que não são para elas. Elas entendem que o palco de um hoje pode ser o bastidor de outro amanhã. Conheci uma mulher que vendia doces na rua e parava tudo para assistir vídeos de empreendedores milionários. Mas em vez de se frustrar, ela se inspirava. Hoje, ela tem uma fábrica. Porque quem aplaude de verdade, aprende o passo da dança. Então, da próxima vez que ver alguém conquistando o que você ainda não tem, sorria. Comemore, agradeça. A bênção do outro não atrasa a sua. E quando o seu momento chegar, você vai querer ser aplaudido também. Mas esse coração leve, capaz de se alegrar com o bem do outro, ainda vai precisar de mais uma força poderosa. Uma que nem todo mundo entende. Desautorize o caos. O significado de Shalom. A palavra Shalom não significa só paz no sentido de ausência de guerra. Significa plenitude, integridade, harmonia com propósito. É o contrário do caos. E o caos, ao contrário do que muita gente pensa, não começa fora, começa dentro. Uma mente tumultuada transforma qualquer cenário em problema. E o primeiro passo para desautorizar o caos é entender que nem todo barulho te pertence. Quantas vezes você já carregou culpas que não eram suas? Ou se afogou em ansiedade por problemas que nem tinham surgido ainda? A mente sem Shalom vive em guerra com ela mesma. E nessa guerra, não tem vitória. Quando você entende que pode desautorizar o caos, sim, você pode. Sua mente se torna um lugar seguro, um tipo de abrigo espiritual em meio à tempestade. E isso é mais valioso do que qualquer conquista externa. Quer um exercício? Escolha uma área da sua vida hoje e pergunte: isso aqui tá bagunçado por dentro ou por fora? Muitas vezes a bagunça de fora só reflete o descontrole interno. Quando você recupera seu Shalom, até os ruídos do mundo ficam mais baixos. E aí sim, você começa a andar mais leve, pronto para tirar da mochila tudo que nunca deveria estar ali. Elimine as pedras da mochila. Todo mundo carrega alguma coisa. Mas tem gente tentando correr maratona da vida com uma mochila cheia de pedra. Culpa antiga, mágoa de família, promessas quebradas. E o mais curioso é que muitas vezes, essas pedras nem são suas. Você só aceitou carregar. Só que chega uma hora em que o peso começa a cobrar. E não tem como avançar rápido quando se vive arrastando o passado. Quer saber o que pesa? Observe o que te cansa sem motivo. Aquele pensamento que volta toda hora. Aquela conversa que sempre te machuca. Aquele lugar que você evita. A cada nova pedra, o corpo sente, a alma grita e a vida emperra. Já atendi gente que, depois de perdoar o pai, melhorou da insônia. Porque perdoar não é aceitar o erro, é decidir que aquilo não vai mais te parar. Quer praticar? Pegue papel e caneta. Escreva os nomes, os traumas, os ressentimentos. Depois leia em voz alta
e diga: eu escolho soltar. Pode parecer bobo, mas esse simples ato já muda seu campo emocional. E quando você elimina essas pedras da mochila, você descobre que sempre teve asas. Mas para voar, você ainda vai precisar transformar o que te sufocava em força de impulso. Da forca ao pódio. Tem gente que só conheceu o próprio valor com a corda no pescoço. E por mais cruel que pareça, às vezes é o fundo do poço que empurra para a superfície. A forca emocional, aquele momento em que tudo parece perdido, é também onde nasce o grito de liberdade. É ali que o ser humano descobre que pode se reinventar. Porque quando você não tem mais onde cair, só sobra o caminho para cima. Conheci um rapaz que, endividado e morando de favor, criou um curso online com o último notebook emprestado. Hoje, ele fatura alto e ajuda outras pessoas a se reerguerem. O que mudou? Ele entendeu que o desespero podia ser degrau, não cova. Muita gente que você admira só chegou ao pódio porque um dia quase foi enforcada pelas circunstâncias e decidiu não morrer ali. Por isso, se você está passando pela sua forca agora, não tente escapar correndo. Respira. Olha em volta. O que essa dor quer te mostrar? Às vezes, ela está apontando o caminho que você ignorou por muito tempo. E se você tiver coragem de atravessar, pode ter certeza, o pódio vem. Mas para subir nele com firmeza, tem algo que você precisa aprender sobre ciclos. Viva a jornada. Subir, manter e crescer de novo. Subir é difícil, manter é mais ainda. Crescer de novo, então, é onde a maioria desiste, porque muita gente encara o sucesso como uma linha de chegada, quando na verdade é só uma das etapas. O problema é que ninguém avisa que depois da conquista vem o desafio da constância. E sem preparo mental para isso, a pessoa desmorona no primeiro tropeço. Tem gente que alcança um cargo alto e perde a humildade. Outros conquistam liberdade financeira e se enterram em vaidade. Isso acontece porque não aprenderam a sustentar o que construíram. Viver a jornada é entender que você nunca vai chegar, porque sempre haverá um novo degrau. E isso não é punição, é oportunidade de expansão. A cada novo ciclo, você descobre uma versão ainda mais forte de si mesmo. Quer se preparar para crescer de novo? Crie rituais de base sólida. Acorde cedo, leia bons livros, recomendo A Coragem de Ser Imperfeito ou O Ego é Seu Inimigo. Mantenha uma rotina de autoconhecimento. Isso tudo te blinda quando os ventos mudam. E quando a maré virar, porque ela sempre vira, você vai estar inteiro, firme, pronto para afirmar com fé: nada está quebrado, nada está faltando e nada está fora do lugar. Faça o exercício. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Esse exercício não é só uma frase bonita para colocar na parede. É uma reprogramação mental diária. Quando você afirma: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, você está ensinando seu cérebro a focar na ordem, não no caos. É como recalibrar o GPS emocional. Mesmo quando tudo parece desmoronando, você afirma o contrário. E o contrário começa a acontecer. Parece mágica, mas é neurociência aplicada. O cérebro não distingue o real do imaginado. Ele reage ao que você repete com fé. Comece com 5 minutos por dia. Respire fundo, feche os olhos e repita essa frase como um mantra. Imagine sua vida se reorganizando, relacionamentos se curando, finanças se estabilizando, saúde voltando. Essa prática simples realinha suas crenças internas com o futuro que você deseja. E não precisa esperar tudo estar perfeito para começar. Você declara no meio do caos. Você fala mesmo com dor. E é nesse exercício que a cura acontece. Porque no fundo, a realidade externa sempre responde ao que você sustenta internamente. E quando você entende isso, você percebe que nunca foi sobre consertar o mundo lá fora, e sim, o que está quebrado aí dentro. Conclusão. Agora me diz, o que está quebrado aí dentro que você vem empurrando com a barriga? Até quando você vai ignorar a dor, tentando subir na marra, como se ela não fosse te puxar de volta?
A vida não exige perfeição, mas exige verdade. E enquanto você continuar subindo com rachaduras escondidas, vai ter medo de cada novo degrau porque sabe que qualquer abalo pode te derrubar. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque já passou da hora de você olhar para dentro com coragem e começar a consertar, peça por peça, aquilo que ninguém vê, mas que define tudo. O que você precisa soltar hoje? Qual parte sua merece acolhimento e não julgamento? Se você realmente quer mudar de vida, essa é a hora. Se esse conteúdo te cutucou, deixa um comentário dizendo o que mais mexeu com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque quem sobe com alma curada não cai fácil.